tempo assim de introspecção e gratidão. E dias de conversa minha e da Rebeca, agradecendo a Deus a oportunidade de ter a nossa família. Nós não temos quase nada, mas ter eu a tê-la, ela a me ter, de ter os nossos filhos, né? Olhar para eles e falar assim, puxa, e se eu não tivesse encontrado com Deus, com quem eu tinha estabelecido família? Será que eu teria família? Entende isso? Então esse andar com Deus que traz um benefício que a gente não tem como calcular. Que mesmo que venham os dias maus e a gente perca essas coisas, a gente continua tendo Deus. Isso é muito legal. Aquilo que eu escrevi essa semana lá no grupo, né? Deus e você já é muita gente. E tem pessoas que não têm essa oportunidade. Então, irmãos, esse ano eu também virei o ano, né, para o dia 31, para o dia 1º, com uma palavra no coração sobre frutos, mas mais especificamente frutos de obediência. Ou seja, frutos que vêm em decorrência de um período de obediência. São aqueles que demoram um pouco mais para nascer. Então, se aqui não tivesse essa jabuticaba e nós pegássemos uma muda já com pega, né, que eles chamam, que é aquela que já está maiorzinha, e plantássemos aqui, sabe qual é o período mínimo para ela dar o primeiro fruto? Quem sabe? 10 anos. E isso falou muito comigo, porque nós temos mais ou menos essa idade, como comunidade, assim, como perseverança, né? Lutando por isso, por ser comunidade. Então eu entrei nesse ano nessa perspectiva assim, chegou a hora de começarmos a colher frutos de uma obediência que foi aos trancos e barrancos, porque nós somos tranqueira, nós temos muitos barrancos, mas fomos obedientes até aqui, estamos lutando para ser. Então esse ano de 2022 me começa com uma boa expectativa de frutos. Semana que vem eu vou falar um pouco mais a respeito, mas eu comecei a olhar para a Bíblia com essa perspectiva e ver na vida de pessoas que fizeram alianças com Deus, que antes da aliança houve um tempo de obediência. E às vezes nós queremos desfrutar da aliança com Deus, essa aliança que provê frutos, sem um período de obediência. Exemplo, sabia que Deus chamou Abrão para sair da terra? Ele larga a terra, larga a parentela, vai, levanta um altar para Deus, tudo isso como Abrão, caminha só sob uma palavra de Deus, anos, só depois, em decorrência dessas provas de obediência, Deus faz uma aliança com ele. A nossa aliança no Novo Testamento, ela provém da aliança de Deus com Cristo. Cristo em nós nos faz participantes dessa aliança de Deus com a humanidade, ok. Mas nós, pessoalmente, vivemos alianças com Deus, tem a ver com obedecer. Tem pessoas que querem aproveitar de uma aliança, colher frutos dela, sem um período de obediência. Noé. Sabia que Deus chamou Noé e falou: Noé, eu vou construir uma arca, vai acontecer isso, vai cair chuva, vocês sabem a história. Aí Noé faz tudo isso. Depois que passa o dilúvio, ele sai da arca com a sua família, Deus faz uma aliança com ele. Entendeu isso? Às vezes a gente quer experimentar dos frutos da aliança antes desse período de obediência. Isso não vai acontecer.
Então, assim, olhando para a nossa comunidade, tem 10 anos que a gente está lutando por algo e tá um sentimento bom no meu coração que vai ser um ano de muitos frutos, pessoais e comunitários, né? Pessoas recebendo seus frutos, frutos esses oriundos da sua obediência. Pastor, mas se eu não estiver obedecendo, possivelmente você vai ter dificuldade de receber seus frutos. Porque é obediência, aliança, fruto. Entendeu isso? Obediência, aliança, fruto. Deus chamou Abraão, ele obedeceu, fez uma aliança com ele, deu ele um filho. Selo daquela aliança. Todo mundo pensa assim, Deus fez uma aliança com ele antes de sair da casa, para que ele pudesse acreditar em Deus. Não, Deus só deu uma palavra. E ele foi obediente àquilo. Depois escolheu frutos. João Batista, Novo Testamento, foi fiel a Deus. Pregou o Evangelho. Até o dia que ele encontrou com o Messias e viu materializado a aliança de Deus com a humanidade perante ele. Antes disso, anos de deserto, anos de obediência. Então pode ser que seja um ano da gente colher aquilo que você já tem semeado também há muitos anos. Sonhos antigos, palavras antigas. Sabe aqueles caderninhos que a gente vai anotando? Ressuscite-os. Volta lá, revisite, entendeu? Escuta aquelas palavras que alguém já liberou. Vê o que você não colheu daquelas palavras ainda. Coloca aquilo diante de Deus. Deus, essa aqui não se cumpriu ainda. Isso vai se cumprir? Eu estou aberto para receber. Eu e a Rebeca ontem, mais uma vez, relembramos disso. Vamos fazer isso amanhã. Nós vamos colocar aqueles quadros de... Como é que chama aquele negócio de rolha? Sabe? Como é que chama? Para colar... de cortiça, é isso. Tipo para colocar aqueles pininhos. E nós vamos colocar post-it, com todas as palavras que ainda não se cumpriram. Algumas palavras. No nosso quarto. A gente vai levantar de manhã e vai olhar para aquilo. Entendeu? E sonhos também. Quais são os seus sonhos? Eu e a Rebeca, a gente está sonhando umas coisas diferentes. Anotar, colocar lá, todo dia de manhã eu vou levantar, olhar para aquilo e falar, Deus, eu estou aqui para receber isso. O que eu preciso fazer? O que eu preciso obedecer? O que eu preciso aliançar contigo para que o Senhor possa me confiar? Se for da tua vontade, se não for, limpe do nosso coração essa vontade, essa inclinação. Mas se já está aqui há tantos anos, cumpra ela na nossa vida. Não deixa passar mais não quero perder tempo. Então, uma sugestão, chega na sua casa, revisite as palavras, comece a ouvir aquilo que já foi liberado, anote, coloca no quadro. Tem gente que falou assim, Deide, eu posso imprimir a foto do carro que eu quero que Deus me ajude a conquistar? Por que não? Se você precisa e será instrumento de Deus na sua vida, por que não? Imprime ele e coloque ele lá. Sabia que Deus tem prazer em realizar sonhos dos seus filhos? Ontem a Rebeca levou o Timóteo no shopping, né? Eles estavam na casa do meu sogro e o Timóteo ama ficar lá e ele não estava nem dando ideia para a Rebeca, com medo dela levar ele embora, porque ele queria continuar lá. De repente a Rebeca falou assim, vou te levar no shopping para você ir naqueles brinquedos. O menino virou outro. Sabe aquela alegria? Ele não sabia o que ele fazia. Aí quando ela me contou aquilo, veio assim, Deus também faz isso. Às vezes Deus quer nos levar no parque e a gente está lá todo rude, entendeu? Não querendo receber aquilo. Não posso, não. Vai lá se alegrar, vai lá desfrutar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus liberar algo novo, algo fresco. Eu estou sonhando com algo, por que não? Coloca lá. Se for da vontade dele, se coloque para receber. Se não for da vontade dele, peça para que ele tire aquilo do seu coração. Pronto, Entendi isso.
Agora, não ter alvo, não ter objetivo, não ter para onde ir, não visualizar nada, não ver fruto nenhum, pode fazer a gente ficar parado nesse lugar de não aliança, que não nos requer obediência. Aí você vai vivendo, sem propósito, sem gosto de vida, fica aquele negócio pesado. Então vamos compartilhar esse sentimento familiar, pessoal e também da comunidade. Um ano de frutos. E a Ana chegou hoje, me cumprimentou, algo nesse sentido, né? Que seja um ano de realizações, de frutos, de colher coisas, né? Eu vou te falar, aquilo lá no meu coração, quando você fala, eu me identifico muito com tudo isso, porque eu estou recebendo todas essas palavras que você está falando. E veio ao meu entendimento que eu carrego comigo sobre organização. Eu aprendi na organização que a casa nossa física, ela é um reflexo da nossa casa interior, né? Do nosso eu. Não tem jeito, existe isso de colocar para fora quem que você é por dentro, né? E isso não se fala de tamanho de casa, ou, né? Não estou falando de uma casa grande, uma casa pequena, estou falando a sua casa, o seu espaço, seja um cômodo, ele vai ser de alguma forma reflexo de quem é você. E eu sempre aprendi com as organizações de casa, seja física, com a minha, que nós precisamos ter espaços vazios dentro da nossa casa. Eu amo ter uma gaveta vazia, um maleiro vazio, sabe, assim, um espaço vazio. Porque o novo na nossa vida, ele precisa achar espaço para ele entrar. Então, muitas das vezes, nós estamos tão acumulados, tão cheios de tantas coisas que não têm utilidade para nós, das quais elas estão tomando só espaço do novo na nossa vida. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso fisicamente, eu entendi que aquele ali eu estava falando do meu eu, da minha consciência, de sentimentos, de frustrações, de medos, de todos os sentimentos, como é necessário abrirmos mãos, desapegar de frustrações, de medos, de raiva, de mágoas, para o novo na nossa vida. Então, assim, enquanto você fala, isso veio, desculpa te atrapalhar, mas, gente, para mim isso é assim, muito verdadeiro. Nós não estamos vivendo só essa vida nesse mundinho físico, não. Nós vivemos uma vida espiritual, um mundo espiritual, e esse mundo espiritual ele vai se refletir nesse físico que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Coisas velhas, né? Coisas que estão ocupando o lugar do novo chegar, entendeu? Então vai lá, dá uma limpada naqueles lugares que você não mexia há um tempo. Revisite esses lugares, dê novas funções, né, para coisas que você não achava que aquilo não tinha mais utilidade. Ontem eu estava vendo um post de uma moça falando, a Rafa, né, falando que uma atriz de um filme, você viu que ela postou? Que ela usou a mesma peça de roupa em mais de um filme que ela fez. Aí foi perguntar para ela, ela falou assim, porque se a roupa está boa, se é algo bom, e a função dela é ser usada, o porquê que se eu usar uma vez eu não posso usar duas? Entende? Então assim, o que é bom, dá um uso, um devido uso. O que não é bom, tira para dar espaço para outra coisa boa, né? Ter uma perspectiva, ter uma organização, né? O que você está sonhando, o que você está gerando, qual que é a palavra que está sendo colocada dentro de você. Eu acho que muita coisa pode acontecer nesse ano. Bom, a palavra também que eu vou repartir sobre ofertas é uma experiência que eu e a minha família vivemos essas férias. E ontem eu, quando pensava em compartilhar o texto que eu vou compartilhar, eu tive que abrir mão e perder a recompensa de Deus, né, para me compartilhar, mas eu vou ler. Mateus 6, Mateus 6, 3. Primeiro é uma instrução e depois a palavra. Mateus 6, 3.
Mateus 6,3 fala assim, ó, quando você ajudar alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo e seu Pai, que o observa em segredo, os recompensará. Eu tive que, ao preparar para falar o que eu vou falar, eu tive que escolher abrir mão de ter essa recompensa para ter um testemunho de algo novo. Lembra do que eu estou falando de algo novo? Fazer coisas novas? Então eu já sei que eu vou perder essa recompensa de Deus, mas eu quero investi-la em testemunho para os meus irmãos. Nós nos organizamos para viajar, né? Nas férias. E aí pagamos a metade da pousada e íamos para Tiradentes. Aí começou a chuva. E a previsão só de mais chuva. E meu coração ficou pesado por causa das estradas, e enfim. E eu já tinha dado manutenção no carro, estava tudo pronto para ir. Mas entendemos de não ir. E foi bom, porque os caminhos que a gente podia passar seria muito perigoso. Só que dias antes dessa organização de viagem, férias e tal, Deus tinha colocado no meu coração fazer algumas ofertas. E que essas ofertas saíssem do comum, do que eu faço normalmente, do dízimo que eu dou de mensal, ou de um valor, de uma ajuda aqui ou uma ajuda ali. Só que o período que ele está vivendo, ou que todos nós estamos vivendo, é um período em geral, né, não tem sido fácil para ninguém. E a nossa tendência, a sequência de Mateus 6 é falar da pré-ocupação, né, a ocupação que vem antes. A nossa tendência é preocupar a nossa mente com a demanda que virá amanhã. Então a gente traz ela para hoje e fala, bom, o cartão vence dia tal, então eu me pré-organizo para ter o do cartão. Meus filhos estão precisando de tal, então eu pré-organizo. Não é assim que funciona? Em geral é assim que funciona. O extra é quando você já está no vermelho mesmo. Mas em geral, nós não temos muita sobra. Né? Não é um orçamento que tem muita sobra. Mas chegou o final do ano e Deus colocou isso no meu coração, de fazer algumas ofertas pontuais para pessoas e para projetos, para igreja, para organizações fora do comum que a gente já fazia. E irmãos, tinha alguns motivos que estavam no nosso coração, e um deles era a Rebeca não continuar mais na faculdade, no trabalho lá de estágio que ela tinha. Só que ela também não queria pedir conta, no sentido de perder a possibilidade do benefício. Ela não tem benefício de seguro-desemprego porque ela continua como professora, né? Quando tiver alguma matéria, ela pode dar. Mas a gente não queria perder o fundo de garantia. Então a gente orou para, se fosse possível, eles fechassem o cargo e liberassem ela. E as coisas começaram a caminhar para a organização das férias, e com isso no meu coração. Só que nós não tínhamos recebido ainda, assim, não tínhamos essa palavra de mandar ela embora, não tínhamos nada. Eu me vi nessa posição de obedecer um sentimento, de ofertar. E aí nós começamos a organizar para onde iam esses recursos. Aí pegamos uma demanda com os venezuelanos que estão vindo para o Brasil, né? Em Curitiba tem muito, e alguns irmãos estavam se mobilizando lá, precisando de apoiar essas famílias em uma causa específica. Ela não tinha como cozinhar, porque não tinha dinheiro para ficar comprando gás, a família era muito grande, então eles queriam comprar um fogão industrial, um fogão, como chama? Fogão a lenha, para que pudesse cozinhar sem a demanda do gás. E aí eu falei, opa, quero participar disso. Imigrante, ajudar a gente, estrangeiro, é reconhecer que nós somos estrangeiros.
é um sem terra, fora da terra dele, vivendo em outro lugar, lutando para sobreviver. Quem somos nós? Estrangeiros e peregrinos em terra estranha. E por melhor que seja a nossa casa, não é a casa do Pai, é terra estranha. Então eu falei, opa, essa eu quero ajudar. Beleza, conseguimos. Contato, enviamos. Depois, você lembra do Lucas e Josi, aquele casal da Turquia? O casal da Jocum está na Turquia. Gente, eles são sangue no olho demais. E eu estou contando essas coisas para você se engajar com a gente nisso. Fiz contato com ele, Lucas. Deus colocou no meu coração de fazer uma oferta para vocês. Eu não vou perguntar se vocês precisam. Eu só vou perguntar como que eu envio, porque vocês estão aí. Ele falou, antes de você enviar, eu vou te contar uma coisa. Nós estamos adotando nosso terceiro filho. Uma menina, 16 anos, amor? Uma menina de 16 anos. De uma região lá da Turquia. Que perdeu os pais e por morar alguns dias, tipo uma casa de passagem, foi abusada por diversos homens por um longo período. E aí eles resgataram essa menina e adotaram essa menina nos dias que a gente fez contato com eles. Ele falou, a gente está comprando enxoval para ela, roupa de cama, toalha, roupa nova. Eu falei, eu quero participar disso. Aí peguei algumas famílias, né, amigos. Não, quero ir. Esse amigo aqui está de férias, eu quero abençoar ele. Para ele jantar com a família. Aí peguei outro amigo, esse aqui eu quero abençoar ele. Os cuidados com o mais próximo, né? A gente olhou para a nossa família mais perto. Então a mãe da Rebeca estava precisando de algo, que ela não tinha condição. A gente foi lá e abençoou. Aí minha mãe, outro dia eu cheguei lá, não tinha fruta, não tinha um sacolão. E eu, mãe, falei, opa, posso participar disso. Então fui lá, fiz o sacolão para ela. E foi indo. A gente foi conseguindo. Quando eu fui olhar, irmãos, nós conseguimos ofertar 4 vezes mais do que nós ofertamos mensalmente. E aquilo, teoricamente, extrapolaria totalmente o nosso orçamento. Só que, milagrosamente, após essas ofertas, veio a notícia do trabalho da Rebeca. Nós vamos te dispensar. Com todos os direitos. Pode não ter nada a ver? Pode. Mas houve um caminho de obediência ao que eu ouvi. E não é porque já tinha para obedecer, porque, entendeu isso? Foi um sentimento. Agora, por que eu não consigo isso todo mês? Eu também me pergunto. Não consigo. Mas especificamente foi uma experiência maravilhosa de ver a oportunidade de, a partir de nós, conseguir semear na vida de mais pessoas. Aí do nada, Ninho de Amor fecha 30 cestas. Aí alguém liga e fala, eu quero essa mesa. Sabe aquela coisa assim? Entenda que não vai faltar. Vê se você consegue virar homem e fazer isso todo mês. Mas se você não conseguir, entenda, não vai faltar. E aí a continuação do texto fala isso. Não se preocupem com a vida diária. Sempre teremos o suficiente. Qual o suficiente? Beber, comer e nos vestir. O que é melhor? A vida ou a roupa? Ou seja, um paralelo entre o que é de fato sólido com o que é de fato passageiro. E às vezes a gente deixa de participar disso. Aí eu falei pro Lucas, cara, que privilégio você está me dando. Sabe aquela alegria? Imagina essa menina recebendo, gente, um enxoval novo. Imagina chegando, tendo uma cama. E aqui, eu não sou nada, eu sou essa folhinha ali perto do Lucas. Porque eu queria mesmo, era ter o coração que ele está tendo lá, de resgatar essa menina.
Entende isso? Mas eu tive a oportunidade de participar do processo. Glória a Deus. Eu só não vou ter recompensa porque eu estou contando. Nós lemos que se a minha mão esquerda fica sabendo da direita, eu perco com Deus. Mas eu estou tentando gerar um testemunho para que a gente se engaje em coisas desse tipo. Entendeu? Tenha coragem de fazer. Enfim, eu queria deixar esse testemunho. Esse último mês foi um dos meses mais abundantes financeiramente que nós tivemos nos últimos 10 anos. 10 anos. Janeiro, o melhor mês dos últimos 10 anos. E para mim tem a ver com essa obediência, confirmação da aliança e começo de colheita de frutos. Estou com expectativa e o desafio de fazer os outros meses nesse ano. E eu queria dividir isso com vocês porque não houve peso, sabe aquela alegria? A Bíblia fala até com alegria. Eu me senti assim, honrado ao saber os destinos. A saber que eu pude mandar uma ofertinha para uma família. E tem um detalhe, vou contar outro, vou expor o irmão Daniel da Breza. Fizeram contato comigo. David, eu queria fazer uma oferta para você sair de jantar com a Rebeca. Nos dias que estava rolando isso, sem ele saber de nada. Pra você sair, jantar com sua família e tal. Eu falei, não, glória a Deus, que bênção, vou mesmo. Só que é o seguinte, eu estou no meio do cumprimento de uma palavra de semente, de semear, para um povo venezuelano a ele. E sabe onde que eu estou agora? Dentro da casa de uma família venezuelana, que também está no Peru, fugindo do país, que também é estrangeira, que também tem necessidade. Falei, então estamos juntos, vamos fazer o seguinte, você manda para cá o que você consegue, eu ajudo os venezuelanos aqui também, que é o que você está mandando, e eu mando um pouquinho para aí e a gente ajuda todo mundo, beleza? Ele fechado. Ou seja, irmãos, realmente experimentamos em janeiro o melhor mês dos últimos 10 anos e tivemos a oportunidade de semear 4 vezes mais do que normalmente a gente faz. Estamos pesados por isso? Nada. Leve, feliz. Então, só compartilhando para que você talvez gere isso, né? Talvez você está em outro cenário, como a gente já teve também, mas gere essa possibilidade, peça a Deus, né? O Lucas, eu peguei contato, né? Então, David, quando você falou e queimou meu coração, quero ajudar essa menina, manda para eles uma oferta mensal, não precisa passar por nós não, eu te dou o Pix, você manda para eles. Eu quero ajudar um estrangeiro que estiver em Belo Horizonte, ou os irmãos que estão trabalhando com isso, manda para eles. E aos poucos a gente vai repartindo e Deus vai vendo o que a gente está fazendo, vai confiando mais e a gente vai ofertando mais. Se Ele confiar mais e a gente não for esse canal, pode ser que o gargalo se feche, né? Fique entupido e uma hora acaba que a passagem fica menor. Então que seja a partir de nós, né, que Ele tenha esse espaço. Bom, e sobrou para a gente viajar? Bom, não viajamos porque não pôde. Nós poderíamos. Não faltou por isso. Eu podia falar, a gente ofertou que a gente ia gastar na viagem. Não. Se a gente quisesse ainda viajar, a gente vai em outra data, nós tínhamos ido. Amém, irmãos? Viajar é de Deus, descansar é de Deus e ofertar é de Deus. Trocar roupa nova dos seus filhos é de Deus, é ou não é de Deus? É bom demais quando você tem filho, põe roupa nova neles, fica olhando e vocês estão bonitinhos, não é legal? É bom demais. Assim como nós nos alegramos em dar presente para os nossos filhos, Deus se alegra em dar presente para nós. A Vaninha está rindo, porque a realização dela, ela ia lá e comprava calça jeans para os meninos, já pá. A gente pode andar malamente, mas os nossos meninos têm que andar
no pano. Não é isso? Deus também é assim com a gente. Deus quer nos dar coisas, nos abençoar com coisas. Vamos orar? Em casa. Vamos orar com essa vida. Pai, nós queremos abençoar a nossa comunidade esse ano. Que seja um ano de muita colheita, inclusive na área financeira. Queremos ser mais com as mãos mais abertas. Queremos pensar mais nas necessidades dos outros. Queremos estar mais atentos e ter um coração feliz em semear, em ofertar. Pai, nós agradecemos por todos esses anos que o Senhor tem confiado os dízimos dessas famílias, as ofertas para essa igreja, em especial para a nossa família, para o cuidado pastoral, para o sustento dessa casa. Mas queremos ir além, queremos abençoar mais famílias, queremos expandir na possibilidade de sermos misericordiosos, sermos benevolentes com mais famílias, com mais demandas, com mais pessoas. Abra os nossos olhos, faça prosperar nossas contas bancárias, faça prosperar as obras das nossas mãos. Agregue valor e agregue preço àquilo que nossas mãos produzem, para que a tua glória, para que o Senhor seja visto e automaticamente a prosperidade do Senhor venha sobre nós. Por favor, Senhor. Pai, eu oro também por todos que estão aqui e que desempenham alguma função profissional, que eles possam ver que a fidelidade em ser bons profissionais e fazer bem feito, em cumprir a palavra quando é dada, em cumprir a agenda, em cumprir a data, faz parte de um caminho de obediência. Que essa obediência, aliançada contigo, trará muitos frutos. Abençoe os nossos próximos passos profissionais, cada área que estamos envolvidos, aquilo que estamos produzindo, Pai, abençoa, nos ajude a viver do Senhor através das obras das nossas mãos, para nós, para os da nossa casa e da nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Se quiser ofertar, dizimar, está aqui. Normalmente mês de janeiro, dezembro e janeiro não são os melhores meses da nossa comunidade, mesmo que as pessoas recebem seus 13º, né? Isso não acabe redundando em colheita, né? de um aumento, mas com esse testemunho, né? Tomara que ele chegue até o seu coração aí, tá bom? Vamos orar. Um spoiler, posso? Spoiler. Semana que vem, então, eu vou falar de obediência, aliança, fruto. E na outra semana, Deus colocou algo no meu coração que eu quero propor para vocês. O que vocês acham? Eu, o Bruno e o Luiz, na outra semana, sem ser semana que vem, na outra, nós vamos colocar 3 cadeiras aqui e vai ser um culto diferente, de pergunta e resposta. Você vai trazer suas dúvidas, pode ser dúvidas a respeito da comunidade, dúvidas a respeito da teologia, do que a gente acredita, de que a gente faz com o dinheiro, como que a gente vive, por que o Luiz só come alface e salada e eu como só hambúrguer e pizza, por que o Bruno, entendeu? Você pode perguntar o que você quiser, nós vamos responder o que a gente quiser também. Talvez você faça uma pergunta que não dá para a gente responder, mas a gente vai tentar responder tudo. O que vocês acham disso? Então vai pensando em perguntas. Estou te dando 2 semanas para você fazer boas perguntas. Pega o caderninho e faça a pergunta. A ideia é, vamos colocar aqui e vai ser um tempo de troca. Você vai perguntar algo, o que você pensa sobre isso? E aí nós vamos tentar compartilhar alguma coisa. É um alinhamento nesse mês, e fevereiro vamos entrar já naquela sequência de séries. Então, hoje, amanhã, hoje e semana que vem, uma palavra mais
diretiva sobre o ano, depois um tempo de perguntas e respostas para não ficar dúvidas, e aí iniciamos fevereiro, retomamos com aquelas séries mais sequenciadas. Gostou da ideia? Pergunta e resposta? E as perguntas teológicas? Beleza? Não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba. Não existe. Boba é quem não pergunta. Boba é quem não pergunta. Hoje o Luiz vai compartilhar conosco. Pai, abençoe o Luiz, que ele seja um canal do Senhor, que ele execute, além da limitação dele, além dos desafios pessoais, mas para agradar o Senhor, com o jeito, com a personalidade, com o carisma, com os dons, com tudo aquilo que o Senhor tem depositado no coração dele. Que seja leve, que seja bom para ele, que ele seja o réu, o primeiro réu dessa palavra, que ela o faça prosperar também, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Estou com o coração transbordando de alegria por estar aqui hoje. Estou morrendo de saudade de todo mundo. Esse tempo de descanso, né, é bom, mas a gente sente muita saudade, né, de encontrar as pessoas, de ter esse nosso tempo aqui juntos. Isso é muito importante e eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Gente, a palavra que eu quero compartilhar hoje é sobre esperança. E aí eu coloquei esse título, né, desse título, A Nossa Esperança, porque eu comecei a pensar nessa palavra e várias coisas vieram ao meu coração nesse finalzinho de ano e no início desse ano, né? Então vamos lá, eu quero ler primeiro Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 12. Nós vamos ler 12 e 13. Diz assim: e em outra parte o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, gente, assim como eu falei com vocês, desde do dia 24, para ser mais específico, essa palavra esperança, ela começou a queimar no meu coração. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu, inclusive, compartilhei, né, na nossa ceia de família lá, eu compartilhei um pouco sobre essa palavra esperança e nas coisas que eu estava pensando. E no Natal, né, a gente pensar em palavra esperança faz todo sentido por causa do que o Natal representa para a gente, né? Então, o nascimento de Jesus tem uma representatividade de esperança muito grande, né, pelo que estava por vir, pelo que foi feito por nós através da vida de Jesus, né, pensando na reconciliação do homem com Deus. Então, o Natal é algo muito natural que a gente venha a pensar nisso. E aí, chegando mais para o final do ano também, porque a gente começa a pensar no próximo ano, né, nas coisas que virão. E nisso meu coração foi se transbordando, né, começou a queimar mais ainda por essa palavra esperança e pelo novo ciclo que se iniciava, pelo novo ciclo que se iniciou, né, que estamos traçando nesse mês de janeiro. E pensando nisso, eu comecei a pensar naquilo, né, que eu estava sentindo de esperança para esse próximo ano. E começou a me vir algumas coisas. Uma esperança de um ano melhor, né, em relação a essa questão da pandemia. Já tem 2 anos que nós estamos sofrendo muito com isso.
uma esperança de sermos pessoas melhores, segundo a vontade de Deus. Meu coração se encheu nessa esperança, tipo assim, que seja um ano em que eu esteja mais próximo dele, que seja um ano que eu esteja mais sensível para ouvi-lo, que seja um ano que eu esteja mais próximo dele. Uma esperança naquelas coisas que ele pode fazer em nós e através de nós. E o mais importante, gente, uma esperança de que a volta de Jesus esteja cada dia mais próxima. Então, é algo que eu nunca tinha pensado, não é algo que eu nunca tinha iniciado um ano pensando nisso, mas tipo assim, ô Pai, podia ser esse ano, podia ser nesse ciclo, né? Podia ser agora. Então, meu coração começou a queimar em relação a isso. E a esperança, gente, que a primeira vinda de Jesus trouxe, né, que remete a gente toda vez que a gente pensa no Natal, a segunda vinda deve nos trazer também, mas de uma maneira ainda mais fervorosa. Por quê? É aquela esperança de irmos viver com Ele, né, para sempre. Então, tudo isso começou a mexer comigo. E eu percebo que, igual eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, né? E eu percebo que às vezes a gente passa por isso sem pensar nesses detalhes, né? Nosso coração cheio de esperança por várias coisas e a esperança na vida dele. E de novo, pensando sobre esperança, sobre tudo isso, né? Eu comecei a perceber, né? O quanto a palavra esperança tem sido utilizado ultimamente. O que é natural, né? Cenários de crise, cenários de caos, traz essa palavra esperança no coração das pessoas. E o problema é que muitas vezes a gente começa a utilizar essa palavra esperança sem pensar no que ela representa. Então, a esperança, num determinado momento, ela começa até a perder o sentido do que ela verdadeiramente é. E com isso, gente, eu comecei a pensar em algumas coisas, né? E comecei a pensar em desajustes que nós podemos ter em relação à nossa esperança, em relação àquilo que nós estamos falando, né? Que é a esperança, que é a nossa esperança. E aí eu separei duas relações, né, de desajustes. E a primeira dela é pessoas que depositam sua esperança no lugar errado. E aí, pensando novamente na palavra esperança, eu fui no dicionário. Falei, vamos ver o que o dicionário fala sobre esperança. E o dicionário diz assim: sentido de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em alguma coisa, confiança de que alguma coisa boa aconteça. E diante dessa definição vem algumas perguntas, né? De onde estamos esperando coisas boas? O que verdadeiramente tem gerado esperança em nós? E a terceira é: em que estamos depositando a nossa esperança? Então perceba que pode começar por aí, né, um desajuste daquilo que a gente chama de esperança, com simples 3 perguntas. E aí, gente, eu escrevi algo aqui que pensando nisso, né, me veio algo no coração que mexeu comigo. E eu escrevi assim: se sua esperança não envolve Cristo, o nome que você tem não é esperança, mas sim sonho. O David compartilhou um pouco aqui sobre sonho, né? E me veio isso no coração. Se quando a gente tem esperança em alguma coisa, aquela esperança não envolve Cristo, aquilo não é esperança, é um sonho que a gente tem. Por quê? Nós esperamos em Cristo mediante a sua palavra. E Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu. E não com aquilo que a gente sonha, que não pode não fazer sentido para Ele, né? Com aquilo que a gente sonha sozinho. O David trouxe alguns exemplos aqui de promessas,
E eu, nesses dias que eu estava pensando, eu tô lendo Êxodos agora, né, na minha leitura anual, e me veio ao coração, né, aquele tempo de deserto, as pessoas caminhando no deserto. Se eles tivessem simplesmente um sonho de chegar na Terra Prometida, mediante a tudo que eles passaram, certamente eles teriam desistido no caminho. Assim como algumas vezes eles questionaram, né? O que a gente está fazendo aqui? Lá no Egito a gente tinha cama, tinha comida, tinha pelo menos um lugar sossegado, apesar de ser escravos. Então certamente eles teriam desistido. Mas eles se moviam não pelo sonho que eles tinham, mas por uma promessa de Deus de chegar à Terra Prometida. Então eles tinham uma esperança de chegar na Terra Prometida, porque eles tinham uma promessa de Deus de chegar naquele lugar. Então isso os mantinha com esperança dia após dia. Está difícil, mas em algum momento nós vamos chegar lá. E aí você pode dizer assim: ah, Luiz, então você está me dizendo que eu não posso sonhar? Não. O David falou um pouquinho aqui sobre isso também. A gente deve sonhar sim. O sonho faz parte da nossa vida. É o sonho que nos dá esse gosto de vida, né? É o sonho que nos mantém motivados. O sonho faz bem para a gente. Mas primeiro é necessário a gente entender se o nosso sonho está alinhado com a vontade de Deus. A gente precisa perguntar para Deus. Assim como o próprio David diz, se a gente tem um sonho, a gente coloca aquilo diante de Deus. Se for uma vontade dele para a gente, perfeito. Se não for, que ele tire isso do nosso coração. Você pode sonhar muitas coisas boas, mas elas podem nunca acontecer, se não forem a vontade de Deus para você. Você pode simplesmente continuar sonhando com aquelas coisas por anos e elas nunca acontecerem. Entendem como essa dinâmica pode frustrar aquilo que a gente tem esperado? Aquilo que a gente coloca na nossa vida como uma esperança? Isso pode gerar uma confusão. Você pode sonhar com coisas boas e na capacidade que você tem que fazer, né, coisas boas nesse novo ano, nesse novo ciclo que se inicia. Você pode colocar um sonho em realização, aquelas coisas que você pode fazer, que você pode gerar pela sua força própria, né? Você traça alguns planos, traça algumas metas para aquele ano, gera uma expectativa em cima daquilo, mas pode ser simplesmente em cima da sua vontade. E aí eu pergunto quantas vezes, né, no início do ano a gente tem aquele costume de fazer uma listinha, né, das nossas metas para esse ano, dos nossos objetivos, aquelas coisas que a gente quer alcançar. E aí eu pergunto quantas vezes, eu estou falando isso para mim também, viu gente, que eu já fiz muito isso. Quantas vezes você já pegou uma listinha, foi escrevendo, você fecha e fala assim: pronto, agora eu vou começar meu ano com toda a força. E sequer você pega aquela lista e coloca diante de Deus, fala assim: Deus, esses aqui são os meus desejos, mas verdadeiramente o que o Senhor quer para mim nesse ano? Quais são os seus sonhos para mim nesse ano? Para aí sim eu colocar uma expectativa em cima daquilo, eu colocar uma esperança em cima daquilo e logicamente fazer a minha parte também. A gente não tem o costume de fazer isso. A gente pega, escreve e sai fazendo. E junto a isso vem aquelas coisas profissionais, vem aquelas coisas de família, vem um monte de coisa, né?
E quantas vezes você já depositou a sua esperança em dias melhores que suas conquistas profissionais podem trazer? Realmente o tempo não está fácil para ninguém. Passamos por uma crise muito grande que iniciou no início da pandemia, né? Junto com a pandemia se iniciou uma crise, muito desemprego, muitos estabelecimentos se fechando. Temos visto uma melhora com a abertura do mercado e as coisas voltando, mas ainda assim é um tempo de crise, é um tempo que está complicado para todo mundo. E aí a gente coloca a nossa esperança no que a gente pode gerar de recursos, o que o nosso dinheiro pode fazer. Aonde a gente pode chegar com isso. E aí 1 Timóteo 6,17 diz: não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona para nosso aprazimento. Em contrapartida, Salmos 146, versículo 5, diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, só no seu Deus. Então, irmão, se a nossa esperança está nele, certamente ela não será frustrada. Se a nossa esperança está naquilo que ele tem para nós, certamente ela não será frustrada. A nossa esperança é ele. A nossa esperança é Cristo. E ele, independente da circunstância que nós estivermos passando, ele nos encherá de paz e de alegria. Porque pode estar um caos, mas nós temos uma esperança. Pode estar tudo péssimo aqui, mas nós temos uma esperança que vai para além do que nós vivemos aqui. Vai muito além daquilo que acontece no nosso dia a dia. Se eu tenho ou se eu não tenho dinheiro, se eu tenho ou se eu não tenho saúde, se eu tenho ou se eu não tenho alguma dificuldade qualquer no meu dia. Pode ter, é dolorido, é sofrido, mas nós temos a esperança em algo maior. E aí, gente, o problema é que quando as pessoas depositam a esperança no lugar errado, gera um segundo desajuste que eu percebi, que são pessoas que perderam a sua esperança. Mais do que nunca, estamos vivendo um completo momento de desesperança. Pessoas que perderam completamente a sua esperança em qualquer coisa, devido às circunstâncias que elas estão passando e porque elas depositaram a esperança no lugar errado, naquilo que não deveria ser. E nesse momento eu quero trazer uma responsabilidade para a gente. Mas por que, Luiz? Porque nós temos uma responsabilidade com a esperança das pessoas. Mas como assim, né? Porque as pessoas que perdem a sua esperança diante de uma instabilidade ou diante das dificuldades da vida são pessoas que estão distantes da verdade de Cristo. Porque, mais uma vez, a nossa esperança última não são nas coisas daqui, mas sim nele, em Cristo. A nossa esperança é uma pessoa. Vocês conseguem perceber isso? Então, pessoas que perdem a sua esperança, pessoas que estão completamente desesperançadas com qualquer coisa, elas estão distantes da verdade de Cristo. Elas estão distantes daquilo que é a verdadeira esperança. E por que eu trago essa responsabilidade para a gente? Porque nós recebemos de Cristo uma missão. A missão de anunciar as boas novas. Nós temos uma responsabilidade
de espalhar as boas novas por onde for que a gente passar, né? Por onde a gente for. E são as boas novas que nos enchem de esperança. E se ela nos enche de esperança, a gente precisa levar isso para outras pessoas, para que outras pessoas possam estar cheias também, para que outras pessoas podem receber isso, para que outras pessoas possam focar naquilo que deve ser focado e colocar a esperança no lugar que ela deve ser colocada. É a nossa responsabilidade isso. As más notícias fazem com que as pessoas se tornem pessimistas. Então devemos anunciar as boas novas do Evangelho para dar esperança a todos que estão desanimados. O ano já não começou fácil, né? Com essa chuva que teve, vários lugares alagados, várias pessoas perdendo tudo que elas têm de bem material. E essas pessoas, elas podem perder tudo, qualquer coisa. A única coisa que elas não podem perder é a esperança em Cristo. Então a gente vê pessoas que iniciaram um ano assim, esse ano vai ser um ano melhor, e de repente ela se depara com uma situação dessa. Se a esperança dela estava simplesmente naquelas coisas que pode acontecer nesse ano, que não estão ligadas a Cristo, nesse exato momento, ela perdeu a esperança dela. E aí o ano já era, já foi embora. E não tem mais o que ser feito. O desespero é o contrário da esperança. A esperança sabe esperar e suportar dificuldades. O desespero não consegue enfrentar as dificuldades. Então, quando o nosso coração está repleto de esperança nele, independente da dificuldade que vier, nós nos mantemos firmes. Assim como eu citei, né? O povo no deserto passaram por diversas coisas, mas eles tinham a esperança focalizada num lugar, numa promessa, numa palavra, em algo que Deus tinha para eles. E com isso, gente, muitas pessoas estão sofrendo e até mesmo doentes, porque se decepcionaram com a vida. Se decepcionaram com a vida, se decepcionaram com as coisas que acontecem na vida dela, e com isso a esperança vai embora, elas perdem por completo a esperança delas. Nossa esperança vem de Deus, está em Deus e vai em direção a Deus, que é a nossa única garantia. Ele é a nossa única garantia de tudo. Ele é a nossa única garantia mediante as promessas que Ele tem para a nossa vida, mediante as promessas que Ele liberou sobre os seus filhos. Ele é a nossa garantia. Então, mais uma vez, podemos ter sonhos, podemos gerar expectativas, mas tudo isso deve estar alinhado com Ele e uma esperança que vem dEle, para que não sejamos frustrados. A nossa garantia está firmada nele. A palavra do Senhor diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E sabe o que isso me diz? Que mais uma vez pode estar tudo um caos, mas a palavra dele está firme, sólida. As promessas dele e a minha esperança em cima das promessas dele permanecem sólidas, firmes. E aí, pensando, no nosso compromisso, na nossa responsabilidade em despertar a verdadeira esperança nas pessoas, a gente pode pensar assim:
Então, Luiz, devemos ensinar as pessoas a ter esperança em quê? Aonde depositar a sua esperança? Primeiro, em Deus. Salmo 62, versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Segundo, em Cristo. Colossenses 1, 27 diz: aos quais Deus quis dar o conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Terceiro, em sua justiça. Gálatas 5,5 diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Quarto, na salvação. 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quinto, na vida eterna. Tito 1:2 diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Sexto, na glória de Deus. Tito 2:13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E sétimo, em suas promessas. Hebreus 10:23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Gente, anunciem essas coisas por onde vocês forem, porque já tem gente demais anunciando coisas ruins. Todo lugar que a gente abre, todo lugar que a gente lê, toda postagem que a gente vê, é só falando de coisas ruins. As pessoas só focam no que de ruim está acontecendo. Junto com as coisas ruins, tem várias coisas boas acontecendo. Mas vocês perceberam que a gente praticamente não vê isso? A gente quase não vê uma notícia de jornal falando de coisas boas. A gente quase não vê postagens em rede social de coisas boas. A gente quase não vê testemunho de coisas boas. O David trouxe um testemunho para a gente aqui hoje que enche o nosso coração. Mas quantas vezes a gente vê apenas pessoas falando das dificuldades financeiras? Quantas vezes a gente vê apenas pessoas falando da quantidade de pessoas que estão morrendo? A gente só vê pessoas falando de catástrofe, de caos, de falando que as coisas não têm mais jeito. Que o mundo está acabando e que dias piores virão e que não sei o que, ok. Mas tem muitas coisas boas acontecendo. E nós precisamos, em vários momentos, tirar os nossos olhos dessas coisas ruins e trazer de volta para aquilo que nos traz esperança diariamente. Para aquilo que enche o nosso coração de esperança todos os dias. Cristo, a nossa esperança. Se eu me prender simplesmente às coisas em que eu estou vendo acontecer, nas coisas em que estão acontecendo na minha vida, gente, não tem como, é mais fácil eu morrer e pronto. Para quê? E por que a gente continua insistindo, dia após dia, levanta, faz mais uma vez, insiste mais uma vez, recomeça aquilo que foi destruído, acorda com um fôlego novo, porque nós temos uma esperança. Só por isso. Então anunciem coisas boas por onde vocês forem. Anunciem isso. Anunciem as boas novas. Anunciem Cristo.
Anunciem aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Várias vezes Deus deposita coisa em nosso coração e a gente guarda para a gente mesmo. A gente não compartilha isso com ninguém, a gente não fala com o irmão. Aí às vezes a gente conversa com alguém, o cara te fala um monte de coisa, você fala, pô, mas por que você nunca falou isso? Por que você não compartilha isso com a igreja? Ah, não. Cara, você está vendo que a gente só está ouvindo falar de coisas ruins, fale das coisas boas. Fale daquilo que Deus tem colocado em seu coração. Fale daquilo que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família. Fale o quanto Ele é bom. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida. E a nossa esperança nele também deve se renovar todos os dias. Todos os dias, quando você estiver para baixo, se estiver desanimado, experimente renovar as suas esperanças nele. E você pode dizer assim, ah, Luiz, você não sabe o quanto que minha vida está difícil. Você não sabe o quanto que minha vida está complicada, a quantidade de coisas que eu estou passando, que eu estou vivendo, as minhas dificuldades, as dificuldades da minha família. E aí eu quero que você faça um exercício. Ao acordar e pensar em todas essas dificuldades, se prostre diante dele. Coloca para fora tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. Coloca para fora, ore com toda a sua energia e fale com Ele. Mas escute-o também. Aí vem a chave. Muitas vezes a gente fala com Deus, mas a gente não para poder ouvir. E se eu não ouvi-lo, eu vou continuar imerso naquilo que eu estou falando ali dos meus problemas. Escute. Pare para poder escutá-lo também. Lembre-se de ouvir aquilo que ele tem para falar sobre a sua vida. Você já sabe aquilo que você tem para falar, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo. Pare para ouvir aquilo que ele tem para dizer. Aquilo que ele tem para depositar em nosso coração. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Eu tenho a certeza que dentro de você vai começar a borbulhar algo, você vai se sentir aquecido, você vai começar a sentir algo diferente e você vai sentir paz. Você vai sentir uma paz que você não imaginava que poderia surgir diante dessas dificuldades. Você vai sentir um conforto que você não esperava. Porque Cristo é a nossa esperança. Todos os dias lembrem-se disso. Ele é a nossa esperança. E as coisas podem não acontecer da maneira que a gente quer, no momento que a gente quer, porque Ele tem o tempo dele. E esperança envolve esperar também. Então, que nós saibamos depositar nossa esperança no lugar correto, aonde deve ser verdadeiramente, e que saibamos esperar também, para não agir da maneira que não devemos. E aí sobre esperar, eu queria encerrar com uma história que eu vi esses dias, e pensando sobre isso, né, sobre esperar, como a falta da gente esperar, né, a gente saber esperar, a gente pode tomar atitudes que não devemos. A história diz que estava um pastor e 2 obreiros da igreja, né, numa cidadezinha, num pequeno vilarejo,
E aquele lugar estava tomado de uma pandemia. Tipo o nosso Covid aí, né? E eles estavam ali para poder atender aquelas pessoas, ajudar aquelas pessoas na situação que estava ali e colaborar com aquele pequeno vilarejo. E aí, no meio daquilo, atenderam muitas pessoas, conversaram com muitas pessoas, abraçaram muitas pessoas e pegaram na mão daquelas pessoas, e isso tudo num cenário de pandemia, né? E aí, terminando o dia de trabalho, foi o pastor e os dois obreiros foram para um pequeno bar, um lugarzinho lá na cidade. E aí o pastor sentou no balcão e pediu para o atendente três doses de cachaça. Você me dá a cachaça mais forte que você tem aí. Enquanto o atendente estava servindo a cachaça, o pastor levantou e foi no banheiro. E nisso, né, os dois, o atendente terminou de servir, os dois obreiros sentados lá, vendo aquilo, um olhou para o outro assim, que é isso, né? Pô, vamos, você tá animado, né? E tá, mandaram os dois para dentro, eles quiseram que a careta, a cachaça desceu quebrando. E aí vem o pastor, né, lá do banheiro, vira para os dois e fala assim: gente, por favor, pega o copo e derrama na minha mão, por favor, porque aqui na cidade não tem álcool. Então, ao ver isso, né, me veio ao coração essa ideia da gente saber esperar também por aquilo que Ele tem para nós, né? Qual que é o direcionamento dele para nós. E meu convite para nós nessa manhã é esse, gente, que a gente possa renovar as nossas esperanças para esse novo ciclo, para esse novo ano, mas renovar as nossas esperanças no que é devido, renovar as nossas esperanças nele, renovar as nossas esperanças naquilo que Ele prometeu para nós. E mais do que nunca, renovar as nossas esperanças de que Ele venha. Que Ele venha rápido. Que Ele venha, que possamos desfrutar, né, de viver na presença dEle. Feche seus olhos, por favor. Pai, queremos nessa manhã, Deus, renovar as nossas esperanças em Ti. Queremos Te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que traçamos planos, traçamos metas e fazemos sonhos que estão muito distantes do Senhor. Nos perdoe por todas as vezes que nós não consultamos, Deus, para saber se os nossos sonhos fazem parte dos Seus sonhos também. Nos perdoe, Deus, por todas as vezes que nós depositamos a nossa esperança naquilo que nós podemos fazer, naquilo que o nosso dinheiro pode comprar. Todas as vezes que depositamos a esperança em carros e cavalos, Pai. O Senhor é a nossa esperança. É o Senhor que renova as nossas esperanças em Ti todos os dias e nos faz mais fortes. Muitas vezes até mais fortes do que aquilo que nós podemos suportar. Porque em Ti nós podemos suportar tudo, Pai. Naquilo que o Senhor tem falado conosco, nós podemos suportar mais um dia, mais uma semana,
mais um mês, mais um ano, Pai. Alinhe, Pai. Alinhe os nossos corações com o Teu. Renove as nossas esperanças no Senhor mais uma vez, Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos que está com o coração desesperançado, por cada um daqueles irmãos que entrou aqui nessa manhã sem esperança nessa semana, sem esperança nesse próximo ano, Pai, sem esperança de dias melhores, porque só consegue ver na Tua frente a quantidade de coisas ruins que estão acontecendo, Paizinho. Que o coração deles sejam repletos de Ti, do Teu Espírito Santo, Pai. Transborde na vida de cada um, para que eles possam semear isso em outras pessoas também, por onde eles passarem, Pai. Que possamos ser portadores de boas novas, que da nossa boca saem coisas boas, Pai, nesse próximo ano. Chega de falar dos problemas, chega de falar das dificuldades que enfrentamos. Chega de falar da quantidade de coisas ruins que acontecem na nossa vida, no nosso país, no nosso mundo, Pai. Mas que possamos falar que o Senhor está vindo. O Senhor vem. Enquanto o Senhor não vem, nós temos a certeza de que o Senhor tem olhado por cada um de nós. Nós não passamos por nada sem que o Senhor nos perceba, sem que o Senhor não esteja ao nosso lado nos apoiando, Pai. A tempestade pode ser grande, as ondas podem ser maiores do que o nosso barco pode suportar, mas o Senhor está conosco no barco, e isso nos basta. A Tua presença nos basta, as Tuas promessas nos bastam. Apenas o Senhor, Pai, é o que nós precisamos para avançar mais um ano. Apenas o Senhor é o que nós precisamos para viver a nossa vida. Então restaure a esperança, restaure em nós aqueles sonhos que estão às vezes guardados no nosso íntimo, e que o Senhor que plantou esses sonhos em nós restaure, porque o Senhor sim tem prazer em também realizar os nossos sonhos, Pai. Nos ajude a dar mais um passo, nos ajude a viver mais um ano, nos ajude, e venha, Pai, venha. Nós como igreja queremos clamar pela Tua vida, Pai. Oh Deus, que possamos pensar nisso todos os dias, e que diante de todas as esperanças que nós temos, diante de todos os sonhos, esse seja a nossa maior esperança e o nosso maior sonho. Vê-lo face a face. Vê-lo face a face e poder conversar com você, Pai, assim como nós conversamos com os nossos melhores amigos. Oh Deus, poder Te abraçar. Vem. Em nome de Jesus. Esse mês de janeiro nós vamos ter algumas reuniões específicas para organizar o ano. Em breve a gente compartilha o planejamento, né, do ano, mas tem muita coisa boa já que começamos a colocar no papel. Nessas próximas semanas teremos reuniões com o financeiro, com a diaconia,
do presbitério, para definir esse caminho aí, como que a gente vai funcionar. Semana que vem vamos falar de obediência, aliança e fruto, e na outra semana as perguntas. Queria te pedir para nos ajudar a contactar aquela pessoa que você já viu aqui que não está aqui, para retomar. Alguém falou assim para mim: mas David, você é doido demais dar essa pausa, porque quando você faz essa pausa na igreja, as pessoas não voltam. Bom, se elas não voltarem, é porque elas não entenderam o objetivo ou não sentem falta. Hoje eu poderia não estar, né, Luiz? Hoje eu poderia estar de férias ainda, mas eu falei para ele: eu estou sentindo falta de Deus, de estar aqui. Então, faça contato, viu? Liga para o fulano: vamos lá semana que vem, tal, não te vi lá domingo, já voltou, vamos lá. Nos ajuda nisso. Às vezes, quando a gente liga, parece que a gente está cobrando a pessoa, sabe? Ela já recebe assim: o pastor me ligou para mim no culto. E não é esse o objetivo. O objetivo é construir junto. Para a outra semana, vai fazendo as suas perguntas. Compartilhe com essas pessoas que vai ter esse tempo também. Vai ser bem gostoso. Quero agradecer, pessoal. Nossa confraternização de final de ano foi top, foi muito bom, não foi? E a carne, gente? Estava boa demais. Boas conversas, boa comunhão. A gente comeu muito bem. Carne de primeira qualidade. Comemos, sobrou comida. Tropeiro, sobrou tropeiro. Sobremesa, sorvete, açaí. Muitos chegaram, eu nunca comi assim, por quanto que foi? R$30, né? Entrada, churrasco, tropeiro, sobremesa, R$30, eu nunca comi assim. Mas sobrou comida. A gente, no final, distribuímos aqui para os que ficaram, todo mundo levou para não perder, dar o devido valor à comida, né? E aí levamos. Foi muito especial. Ficamos aqui para limpar depois, aí aproveitamos as crianças saíram da piscina, as crianças adultas entraram, ficamos lá dentro um pouco, conversamos mais um pouco, foi muito bom. Queremos fazer não somente no final desse ano, mas fazer também em outros momentos esse tempo junto, que é muita comunhão, muito gostoso, né? Vamos planejar isso essa semana. Estou sonhando em fazer um acampamento, alguns acampamentos, mas dos para já, o pessoal da música. A gente vai ter um retiro para eles. Então, se você tem vontade de estar nesse ambiente de música, vai orando por isso, se organizando, tá bom? Pensando, sonhando também para os casais, né? De preferência um quartinho para cada um. Seria muito bom, um chalezinho para cada um, alguma coisa assim. Ou seja, estamos sonhando coisa boa. Nos ajude nisso. Amém? Vamos encerrar? Posso contar que você vai fazer contato com alguém para semana que vem? Alguém que você não viu aqui, você faz contato. Pai, obrigado por essa reunião. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pelas notas, pelo som, pelas canções, pelas orações, pela palavra, pelas intenções que não conseguimos traduzir em palavras, mas que queremos o bem uns para os outros. Nos ajude a colocar esses olhos fixos no Senhor e a esperança está como uma âncora, firme, firmada no seu trono. Nos ajude. Nos dê uma semana abençoada, uma semana onde a tua presença se faz presente. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, estamos recebendo hoje a Deleia, mas a Deleia não é visita. A Deleia é mais de casa do que... A Deleia é uma amiga de 10 anos. Vou falar mais de 10 não, porque senão fica parecendo, né, que a gente entrega, né? Mas a gente pode ficar 2, 3 anos sem se ver, quando se vê é aquela mesma irmandade que construímos. Então, uma irmã preciosa
servimos juntos e continuamos, né, servindo a Cristo juntos. Agora ela está morando em Curitiba, mas já sonhando com outros voos. E a gente vai sonhar com ela, tá bom? Obrigado, vida Léa. Esteja sempre sua casa, tá bom? Manda um abraço para os irmãos lá. Irmãos, bom domingo. Que Deus os abençoe. Semana que vem que estejamos juntos, tá bom? Não esquece aquela pessoa que não veio hoje, puxa a orelha dela. Vai ser muito bom. Ótimo domingo a todos.